Um ótimo dia a todos, bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Rodrigo Geronasso e hoje eu quero trazer para você uma aula de ciências sobre sistema cardiovascular. Falar um pouquinho sobre isso, sobre esse sistema. Eu não sei se você já parou para pensar ou se você conhece o coração humano e não é aquele coraçãozinho, né? Que a gente vê nos emojis, nos desenhos, mas falar realmente sobre o funcionamento, sobre a anatomia do nosso coração humano, como ele funciona, como ele transporta, o que o sangue significa, as artérias, os vasos sanguíneos, né? Arteriais, as veias, as capilares, como que isso se dá. Eu quero compartilhar um pouquinho com você nessa aula do sistema cardiovascular. E é isso que nós vamos falar um pouquinho nos próximos minutos. O sistema cardiovascular, dentro do seu peito, por mais que você não possa enxergá-lo, está aí no centro, um pouquinho mais à esquerda, o seu coração. E se você colocar a mão no seu peito, você vai sentir uma vibração, o batimento cardíaco, né? Algo mais ou menos assim, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Isso é o seu coração que está funcionando e significa que você está vivo, né? O seu coração está batendo. Se você também colocar a mão no seu pulso ou entre o seu antebraço aqui, né, onde você tem algumas veias, você apertar aqui um pouquinho ou aqui um pouquinho mais aqui em cima no pulso, lá, mais do lado direito do seu pulso, olhando, né, na palma da sua mão, você vai sentir ali o movimento do coração fazendo ali um batimento na sua veia, na sua artéria, bem na direção do seu pulso. Então, sistema cardiovascular. Né? Qual que é o nosso objetivo nesse tempo de aula? É observar e identificar o sistema cardiovascular humano. Né? Vários animais, né, têm um sistema cardiovascular, mas o nosso objetivo hoje é identificar e observar o nosso sistema, o nosso coração. Relacionar o sistema cardiovascular com a manutenção do equilíbrio corpóreo. Né? Nós temos que entender que o coração ele tem um papel fundamental no nosso sistema, né? No nosso sistema biológico. Né? Aqui, olhe para essa imagem. Né? Dependendo da situação, seu coração pode bater em diferentes frequências ou ritmos, melhor dizendo. Né? Se você está tranquilo, se você está sentado, se você está assistindo um filme, se você está lendo um livro, você vai perceber que esse batimento ele vai estar um pouco mais lento. Normalmente, quando estamos relaxados, quando estamos parados, sem fazer exercício, nosso coração vai bater entre 60 a 80 batimentos, dependendo do indivíduo, dependendo da fisiologia de cada indivíduo. Mas, se você levantar do sofá, por exemplo, do filme que você está assistindo, e for até a mesa buscar a sua pipoca, você vai perceber que seu coração ele já acelera. E se você tiver que correr lá fora, né? Lá fora buscar alguma coisa, esqueci de comprar no mercado a pipoca, então eu vou correr lá no mercado rapidinho, você vai ver que teu coração vai acelerar. Então, dependendo da sua mobilidade ou da sua situação também, não só de movimento, mas também de estresse, de cansaço, isso altera totalmente os nossos batimentos. Né? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre coração e assim temos que falar um pouquinho também sobre vasos sanguíneos e sobre o sangue. O coração é um órgão que impulsiona o sangue e o mantém circulando por todo o corpo. Né? Então, os vasos sanguíneos são tubos que conduzem o nosso sangue. Imagine uma mangueira, mais ou menos, né? A gente pode imaginar uma mangueira, uma mangueirinha, né? Aquela mangueira do seu chuveiro ou uma mangueira de água, mais ou menos assim que funciona. Ele faz uma passagem, um cano, onde passa o sangue, esses vasos sanguíneos, né? Para pensar, através dos batimentos cardíacos dos vasos sanguíneos, o sangue chega a todas as células do corpo. Então ela irriga, né, como se fosse um sistema de irrigação. Né? Como nós temos uma plantação, nós temos ali sistemas de irrigação para que aquelas plantas, para que aquela terra seja irrigada. E assim nós precisamos também que as nossas células e outras partes do nosso corpo, elas tenham irrigação. Porque se isso parar de acontecer, né, nós temos ali até o processo de necrose, né, porque não há circulação do nosso sangue. Por isso que o sangue também é fundamental para o nosso corpo. Né? O sangue é responsável pelo transporte de materiais ao nosso organismo, distribui nutrientes, o gás oxigênio, transporta gás carbônico, excreta,
né, esse gás carbônico foi produzido para os órgãos que são responsáveis por essa eliminação, né? Então aí nós temos os vasos sanguíneos, as artérias, que eu falei já antes, as veias e as capilares, né? Nós podemos ali mostrar um pouquinho, mais ou menos a ideia nessa figura, né? São as artérias, elas levam o sangue do coração para os tecidos do corpo, né? Ela é um pouco mais grossa e elástica. Elas também se ramificam em arteriolas, né? Que são artérias um pouco mais finas, e as artérias um pouco mais espessas, né? Um pouco mais largas, mais grossas, de calibre mais grosso. Né? E a maioria delas transporta sangue rico em oxigênio, né? Aqui a gente pode ver ali o sangue ali com gás, oxigênio, sangue vermelho, e o sangue azul com gás carbônico, né? Então, essa diferenciação. Nas veias, elas são um calibre um pouco mais fino, né, do que as artérias, né? E ela tem válvulas no seu interior que impedem o refluxo do sangue, né? Então, não tem como a gente entrar nesse detalhe agora, mas é bem interessante essa questão das válvulas nos seus interiores. E ela transporta, a maioria das vezes, o gás carbônico, né, o sangue com gás carbônico. As capilares são veias ainda mais finas, né, são bem fininhas, são extremamente finas e permeáveis, né, são mais finas também. O coração, né, ele funciona como uma bomba dupla que impulsiona o sangue do interior dos vasos sanguíneos e dessa forma o sangue circula por todo o corpo, né, ele realmente funciona como uma bomba tanto de sucção como empurrando também esse sangue para fora, tanto trazendo quanto empurrando esse sangue que entra e que sai, né? Então ali nós temos as paredes do coração, que são formadas por um músculo, né, potente, chamado miocárdio, e também é revestido por uma membrana, né, como se fosse uma película, digamos assim, chamada pericárdio, né? Então você vai ver isso aí acontecendo muitas vezes nas aulas de ciência, vai falar muito sobre isso. O coração tem 4 cavidades ali, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Os átrios, os ventrículos também. Átrios ventriculares, né? As válvulas, ali você vai ver na imagem ali que está passando um pouquinho. As válvulas, né? Uma abre, a outra fecha, tanto no ventrículo esquerdo quanto no ventrículo direito, que são aquelas passagens de sangue que a gente acabou comentando agora há pouco, né? Aqui a gente passa um pouquinho, o sangue bombeia diversas substâncias, como a gente já falou, pelo nosso corpo todo. As cavidades aqui um pouquinho mais detalhadas, né? São 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, né? Ali também temos aí a aorta, a veia cava superior, a artéria pulmonar, que são as nossas artérias, né? O coração tem batimentos cardíacos, são contrações, chamadas sístoles, e os relaxamentos, chamadas diástoles, né? É mais ou menos assim como está aparecendo na figurinha ali, piscando, né? Mexendo. Ciclo cardíaco, né? Então a gente tem o ciclo cardíaco, quando eles estão cheios, os átomos se contraem, né, o início da sístole atrial, e bombeia o sangue para os ventrículos que estão relaxados. Os 2 ventrículos se contraem, né, a sístole ventricular, daí tem a diástole e a sístole, né, a sístole ventricular, e bombeia o sangue para as artérias. E assim é o ciclo de cada batimento. A pressão arterial sistólica é quando os ventrículos se contraem. A pressão arterial diastólica é quando os ventrículos relaxam, né? Então ali quando você vai medir a pressão, por exemplo, a pressão mais alta, ali, 12/8, né? A pressão arterial sistólica é aquela mais alta, né? Aqui a gente tem um pouquinho da circulação do corpo e do pulmão, né? Que é importantíssimo. Uma grande circulação. E aqui a gente tem um esquema, mais ou menos, né? O coração, 2 momentos diferentes do seu funcionamento, aberto e fechado, né? A contração e a parte de empurrando também o sangue, a contração e o relaxamento do coração, né? Então, aqui a gente tem essa coração, pulmão, corpo, né? Então, aqui para a gente finalizar, coloque a mão no seu pulmão mais uma vez e perceba quantos batimentos tem. Depois faça aí 9 polichinelos e perceba quanto seu coração está batendo. Eu espero ter te ajudado um pouco nesse dia. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus e muito obrigado.